Bem, queridos alunos, primeiro anos A e B, boa tarde. Estamos nós aqui mais uma vez, nessa videoaula, né, juntamente com a atividade. Espero que todos vocês estejam desfrutando de muita saúde e disposição. Eu gostaria de fazer um pedido a vocês, se vocês tiverem qualquer dificuldade, se vocês tiverem alguma ideia, se vocês acharem interessante que nós realizemos um encontro online, a gente pode marcar. A minha preocupação em particular é fazer com que as tarefas cheguem a todos vocês de uma forma democrática. Eu receio das aulas online por conta realmente de internet, que talvez isso não abarque a todos os alunos. Mas se vocês quiserem, a gente pode marcar um encontro online. Eu gostaria muito de me encontrar com vocês, mesmo à distância, mas desde que seja algo que não desanime ninguém, né? Então, ficando bem claro que não trata-se de uma iniciativa exclusivista, nada disso. O professor tem o sentimento de realmente abarcar o maior número de alunos, tudo bem? Bom, mas vamos seguir aí no nosso conteúdo. Na última atividade, no último vídeo, nós falamos sobre a visão lá do Karl Marx sobre as desigualdades sociais, né? Então, vimos lá a luta de classes, né? Então, de um lado, os proprietários dos meios de produção, que são os empresários, que é a burguesia. Vimos do outro lado aqueles que nada possuem além da sua mão de obra, da sua força de trabalho, somos eu e você, né? Então, nós não somos ricos no sentido material, né? Não somos proprietários de empresas, não somos proprietários de ferramentas, não somos donos dos meios de produção, maquinários, prédios, aviões, nada disso. A condição de mortal comum é a de vender a nossa mão de obra em troca de um salário, certo? Para poder pagar conta, minimamente comer, minimamente vestir, e no dia seguinte levantar-se e voltar a trabalhar. Essa é a construção social que se dá em meio à sociedade capitalista, né? Então, uma minoria com muito, e a grande maioria que depende dessa minoria vendendo a sua mão de obra em troca de salário. Beleza, agora o tema dessa aula será direitos e cidadania. Então, direitos foram conquistados, né, por meio de muita luta, por meio de lágrimas, por meio de sangue, né, muito sangue derramado ao longo da história. E essas transformações, elas se dão em escala planetária ao longo de séculos. Então, nós vamos estudar o que são esses direitos, de onde eles surgiram, como esses direitos eles foram sendo construídos, o que é cidadania. Então, nós vamos fazer esse debate hoje, dentro dessa lógica, falando sobre direito e cidadania. Daqui, talvez na próxima aula, a gente vai falar sobre movimentos sociais. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Então, a nossa temática de hoje será aí direitos e cidadania. Então, eu estou compartilhando aqui a minha tela. Espero que vocês estejam vendo. Eu vou expandir. Então, olhem só, galera. Primeiro, a gente vai fazer um resgate teórico, não só teórico, mas histórico. De onde surge essa ideia de direito e de cidadania? Então, fazendo um breve histórico sobre
a ideia de direitos, a ideia de cidadania, a ideia de direitos humanos. É importante destacar que a primeira medida, o primeiro acontecimento histórico que se dá e que vai garantir o início do que seria essas conquistas, né, os direitos preservados, será um movimento que aconteceu na Inglaterra em 1689. O que foi esse movimento? Na verdade, foi uma revolução conhecida aí como parte, né, das revoluções burguesas que foram parte lá do século XVII na Inglaterra. Por que revolução burguesa? Porque nós tínhamos nesse período a sociedade organizada de forma estamental, de forma muito bem definida. Os grupos sociais eles eram muito bem definidos. Quais grupos sociais existiam aqui na Inglaterra, por exemplo? Nós temos lá a nobreza, o rei, e todos os nobres que o cercavam, e essa nobreza, ela não pagava impostos. Ao contrário, ela não pagava, mas ela explorava a grande maioria, que era o povo. Com o crescimento econômico da Inglaterra, o surgimento das grandes feiras comerciais, parte do povo vai começar a ter dinheiro por meio do comércio. E essa parte do povo, ela vai ficar conhecida como burgueses, então a burguesia. Então você tem de um lado a nobreza, o rei, né, o príncipe, princesa, rainha, e toda aquela corja de puxa-sacos que dependiam do rei, mas você tem a grande maioria que paga, né, o luxo da nobreza. Porém, está surgindo aqui a burguesia. E a burguesia, ela vai liderar revoltas, né? Então, 2 revoluções. Vocês vão estudar isso lá no segundo ano, em História. A Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Enfim, qual que foi o resultado disso? Os novos reis britânicos, né, ingleses, eles foram obrigados a assinar esse documento chamado Carta de Direitos. Coloquei, tá aqui no plural, mas é carta, tá? Ou Declaração de Direitos. Esse documento, ele dizia o seguinte: rei, você não pode estabelecer novos impostos, você não pode ser a justiça sozinho. Rei, você não pode aumentar os impostos sem antes conversar com o parlamento. Então, a assinatura da Declaração de Direitos, ou Carta de Direitos, que vai acontecer em 1689, representa o início do que nós vamos estudar aí como direitos e cidadania. Por quê? Na Inglaterra haverá uma profunda transformação. O rei, ele deixa de incorporar todo o poder. Então, ele passa a dividir o seu poder com o parlamento. Ele passa a respeitar direitos que eram previstos em leis criadas pelo parlamento. Até 1689, o rei fazia o que queria, né? Então, ele era a incorporação do poder, né? Então, os direitos humanos, a cidadania, ela está começando a crescer em 1689, lá na Inglaterra. E aí, pessoal, nos Estados Unidos, como os Estados Unidos, né, hoje, Estados Unidos, mas antes do processo de independência, os Estados Unidos, eles eram colônias, né? Então, Estados Unidos era uma colônia, assim como o Brasil foi. Estados Unidos era uma colônia da Inglaterra. Então, com as revoluções que aconteceram na Inglaterra, aqueles que viviam nos Estados Unidos hoje, mas era chamada de Nova Inglaterra, lá, aqui em idos de 1700, aqueles que viviam na colônia, eles começaram a perceber,
Poxa, mas lá na Inglaterra é diferente. Há direitos para os colonos. E aí nós teremos, então, o processo de independência dos Estados Unidos, né, que será sangrento, terá uma guerra violentíssima entre colonos contra as tropas da Inglaterra. Os colonos serão ajudados por França e Espanha, que eram inimigas, países inimigos, né, da Inglaterra, enfim. E o resultado final será, então, a independência dos Estados Unidos. A Constituição dos Estados Unidos de 1787, ela estimulava direitos, ela previa direitos implícitas na peça, mas esses direitos, né, então o direito à felicidade, direito à liberdade, o direito à propriedade privada, a Constituição dos Estados Unidos de 1787 foi uma peça institucional, uma peça de lei formidável. Ela previa direitos impressionantes, um documento muito aberto, muito amplo. Porém, era um documento que previa direitos apenas para os homens brancos e ricos. Então, os negros não foram nem... Não existia um artigo na Constituição de 1787 que fazia referência aos negros. As mulheres, igualmente. Os homens pobres, igualmente. Então, mas é importante destacar que a Constituição de 1787, lá dos Estados Unidos, ela criou, né, ela aprofundou aquilo que aconteceu lá na Inglaterra. E aí, pessoal, nós temos a Revolução Francesa, que vai acontecer, olhem só, 2 anos depois da publicação da Constituição dos Estados Unidos. Então, a Revolução Francesa, ela tinha como bandeira universal um tripé: a liberdade, a igualdade e a fraternidade. E dentro do processo revolucionário francês, que também será de extrema violência, dentro desse processo revolucionário, porque o povo ele já não aguentava mais, já não suportava mais pagar tantos impostos para manter uma corte, um rei fraco, corrupto, e aí o povo foi para as ruas, ateou fogo na cidade de Paris, cortou a cabeça do rei, cortou a cabeça da rainha, enfim. E aí foi publicado toda essa lógica em defesa dos direitos do homem, foi publicada a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Então, nós temos aqui essa ideia, né, de cidadania. Porém, também não eram para todos, né? Então, era somente para franceses, brancos e homens. As mulheres foram alijadas desse processo aí de direitos, de garantias. Pessoal, aí, após a Segunda Guerra Mundial, nós teremos uma guerra realmente sangrenta, mais de 80 milhões de pessoas morreram. Nós tivemos lá o Holocausto, né? O assassinato, o extermínio de judeus de forma sistemática pela máquina estatal de Hitler. Mais de 6 milhões de judeus morreram nas câmaras de gás. E aí, após a Segunda Guerra Mundial, diante dos horrores que foram observados, né, pela humanidade, diante das terríveis, né, terríveis resultados da Segunda Guerra Mundial. Não foi só o Holocausto criado lá por Hitler, mas também a ação dos Estados Unidos de lançar 2 bombas atômicas em cidades japonesas, enfim. O resultado da Segunda Guerra Mundial foi realmente algo pavoroso. E nós vamos estudar a Segunda Guerra Mundial. E após a Segunda Guerra Mundial, será criada
a ONU, em 1948, minto, a ONU foi criada em 1945. Em 1948, a ONU, ela publica a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ó, galera, tá destacado aqui para vocês. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela garante uma concepção universalista do que é ser humano. Ela garante direitos fundamentais para o ser humano, que deverão ser protegidos pelo Estado, então pelos países, pelos governos. Pessoal, agora, bem rapidinho aí, já está dando o tempo, o que são, afinal, então, depois desse resgate aí sobre a ideia, né, de direitos, a construção de cidadania, mas afinal, o que é cidadania? O que é ser cidadão? Então, cidadania, para esse sociólogo chamado Marshall, ele vai dizer o seguinte, que a cidadania é o exercício de 3 direitos fundamentais: direito civil, direito político e direito social. O que são os direitos civis, gente? É o direito de ter propriedade, é o direito de viver em segurança, é o direito de ir e vir, o direito de ter uma religião, o direito de casar, mas também de se separar. Isso são os direitos civis. Direitos políticos. O que seriam os direitos políticos? Então, o direito político é o direito de votar, é o direito de se organizar, é o direito de você, por exemplo, cobrar do seu político, é o direito de falar mal do governo, de criticar o presidente. Isso é direito político. No Brasil, por exemplo, no período da ditadura militar, esse direito foi suprimido. Você não podia falar mal do regime, né? Então, você era preso, você era torturado, você era morto, enfim. Isso aconteceu com milhares de pessoas. Então, direito político. E, por último, gente, os direitos sociais. O que são os direitos sociais? O que está na nossa Constituição, de 1988. Direito de ter uma saúde pública de qualidade, educação, direito à habitação, direito de ter um trabalho decente e que lhe ofereça um salário, uma remuneração que possa garantir uma vida digna. Então, tudo isso é direito social. Tudo bem, galera? Eu não vou avançar além disso, porque eu acho que já deu tempo, certo? Então, boa sorte aí na atividade de vocês. Espero que essa aula tenha contribuído para que nós possamos aí, a partir, né, de elementos contidos na aula, de poder discordar e de poder cobrar, certo? Desejo uma quarentena aí de paz para vocês. Vocês cuidem aí da saúde. Estou aqui à disposição de todos vocês. Volto a reafirmar, se vocês desejarem, nós poderemos marcar uma data para nós realizarmos aí uma aula online, certo? Eu vou parar aqui de gravar. Galera, muitíssimo obrigado. Um beijo no coração de vocês. Se cuidem. Tchau.